Gênesis capítulo 9, versículo 18. Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou aí? Se você não achou ou não trouxe sua Bíblia, vai por aqui, tá? Vamos ler. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e bebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, nudez de seu pai, fê-lo saber ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e virando-os para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja ali Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Querido, qual que é o contexto de tudo isso que estava acontecendo? A humanidade, ela havia se corrompido em todo tipo de perversidade que você imaginar. Se a gente abrir a Bíblia, voltar alguns versículos antes, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a gente vai ver que toda inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Tudo que o homem pensava em fazer tinha uma maldade. Se ele falasse: eu vou jogar uma bola, ele já pensava em como que ele ia roubar no futebol. Se ele pensasse: eu vou na venda comprar um tanque para fazer um suco em casa, ele já pensava como é que ele ia enrolar o dono da venda. Porque a Bíblia nos diz que todo o pensamento do homem, tudo o que ele pensava em fazer e agir, já tinha uma maldade. E se a gente seguir ainda no capítulo 6, no versículo 7, a gente vai ver o Senhor proclamar que iria fazer desaparecer da terra a face do homem, que o desejo dele naquele momento era exterminar tanto o homem, todo tipo de animal, toda a sua criatura. Tamanha era a decepção do Criador com a sua criatura. O nosso Deus estava chateado com tudo que ele estava vendo, estava extremamente magoado, e a Bíblia chega a dizer arrependido. Esse era o contexto da época em que a gente encontra Noé, uma criatura, ou a criatura que havia sido gerada por Deus, que causava nojo ao seu Criador, homens e mulheres que seguiam os seus preceitos, as suas vontades, e não estavam nem aí para Deus, homens e mulheres que se rendiam única e exclusivamente aos desejos da sua carne, aos seus sentimentos, aquilo que eles queriam fazer. Bem diferente de hoje, não é mesmo? E é no meio desse contexto todo, nos versículos seguintes, que nós vemos no capítulo 6, no versículo 8, um homem que não se rendia aos prazeres daquele mundo. A Bíblia diz, em Gênesis 6:8, Noé, melhor dizendo, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia relata que Noé era um homem justo, íntegro entre os da sua época, a ponto de andar com Deus. Então, dentro de uma situação onde Deus olhava para a terra e chegava a se arrepender daquilo que a humanidade tinha se tornado, no meio de tanta iniquidade, de tanta transgressão, ele vê um homem o qual alegra o seu coração, e não só alegra o seu coração, mas
com ele. E esse nome é Noé. A primeira coisa que a gente pode tirar de lição desse início de introdução é que, independente das circunstâncias, independente da situação em que a nossa sociedade ou o nosso mundo se encontre, isso não pode ser como uma desculpa para que venhamos fazer aquilo que não devemos fazer, para que venhamos agir da forma que nós não devemos agir. Pelo contrário, se as situações são contrárias, se a situação é pecaminosa, se a situação é de perdição, se a situação não está nada boa, eis aí o momento ideal, a situação perfeita para que venhamos ser luz no mundo. Se render à iniquidade, que pode ser ou parecer o caminho mais fácil, não é o que Deus espera de mim e de você. É diante desse mar de iniquidade, de transgressões, onde o homem consegue olhar único e exclusivamente para dentro de si mesmo e tentar encontrar em si mesmo a solução para todas as coisas, a ponto de adorar a sabedoria humana, o conhecimento humano e desprezar a Deus. É diante desse contexto que eu e você, como servos de Deus, do Deus vivo, temos que brilhar e entender que ainda que todos se contaminem, é possível se manter puro. Entender que ainda que a injustiça reine, esteja enraizada na nossa sociedade, ainda assim é possível ser justo. Que ainda que a maldade se perpetue, que ainda que ser mau, esperto, espertalhão, malandro, ainda que isso seja valorizado na nossa cultura, é possível andar com Deus em meio a tudo isso, sem se contaminar a isso. E é exatamente isso que Jesus espera de nós. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16, ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que ele está dizendo? Eu preciso, olha como é que está a nave da igreja, né? Assim, não está bem iluminado aqui? Se eu acender uma lanterna, talvez não faça muita diferença aqui, não é mesmo? Mas e se eu apagar todas as luzes? Talvez essa lanterna seja a única luz que nós vamos ter aqui dentro. O que ele está dizendo? É nas trevas, em meio à escuridão, em meio à iniquidade, em meio à transgressão, em meio à maldade, que eu e você precisamos brilhar. É no meio da corrupção do mundo, quando ser corrupto é algo normal e faz parte, e não é algo que cause nojo a todos. É nesse meio que nós, enquanto filhos de Deus e filhas de Deus, precisamos iluminar e trazer um norte, uma saída. E ele diz ainda e continua em Mateus capítulo 5, do versículo 14 a 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Era isso que Noé estava fazendo quando ele construía a arca. Era como um grande farol que podia atrair as pessoas para a salvação. Mas quando a gente vai estudar a história, a gente sabe que a única coisa que aquele barcão atraiu foram os animais e répteis, porque o homem nenhum fora a família dele foi atraído por aquilo.
E diz ainda: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Para que a humanidade possa enxergar em mim e em você essas boas obras e identificar em mim e você, não homens honestos, bons, caridosos, mas possam encontrar em mim e você a misericórdia de Deus que transformou as nossas vidas. Vendo tudo o que acontecia na terra e decidido a destruir por completo, sem muita saída, Deus manda Noé construir uma arca. Talvez você já conheça essa história. Você consegue imaginar Deus mandando você construir um barco daquele tamanho? Eu ia sofrer, porque eu tenho que pesquisar no YouTube um pouco de marcenaria, porque eu não sei nem como é que começa a fazer esse barco. E a Bíblia nos diz que Noé, no versículo que nós vemos no início, ele era um homem da terra, um lavrador. Mas Noé constrói aquela arca e entra com a sua família e com todas as espécies de animais da terra. E aí, cara, tem um versículo, Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz: depois disso o Senhor a Noé, olha que doideira isso: entra tu e toda a tua casa na arca, pois tenho visto que é justo diante de mim nessa geração. Cara, Noé, ele era tão o cara, vamos dizer assim, que até quando ele vai entrar na arca, Deus elogia ele. Não bastasse Deus ter dito, toda a humanidade se corrompeu, todos os homens se perderam, só um homem que eu encontrei que é justo e digno, inclusive de andar comigo. Não bastasse ele dizer isso, mandar o cara construir a arca. E olha, talvez ele tivesse construído a arca. Quantas vezes a gente está trabalhando duro, está sofrendo, as pessoas zombando, tirando sarro. Talvez nesse período da construção da arca ele pudesse ter se enraivado com Deus e dito: ah, Deus, você mandou eu construir essa arca para ficar o quê? Virar um bombo da corte de toda a humanidade? Também não quero mais esse negócio de arca. Mas dentro do processo da construção ele permaneceu fiel, ao ponto do momento em que ele conclui a arca, está tudo pronto, Deus vem, olha para ele, fala: cara, ficou joia essa arca, hein, bicho? 2018, zerada, pô, top, cara. Como você é justo, pode entrar. Que não é falar, é brincadeira, né? Você está bom, vou construir, você deixa ela entrar, né? Mas até na hora de entrar, Deus elogia Noé. Noé é muito obediente, entra na arca, fica lá os 40 dias e 40 noites tudo chovendo, inundando, toda a terra é inundada de água, os animais morrem, os homens morrem. E quando a água baixa, Deus libera Noé, vamos dizer assim, a sair. Então a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 8, versículo 18 ao 20: então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as famílias saiu para fora da arca. E a Bíblia diz que quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo tipo de animal limpo, toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. De tudo que Noé podia fazer quando ele saiu da arca, querido, a primeira coisa que ele tem desejo de fazer é oferecer um holocausto, um sacrifício, e levantar um altar a Deus. E quando ele faz isso, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 1 a 3, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles serão entregues em sua mão.
tudo que vive, se move, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Ou seja, está liberando churrasco. Nada de alface, tomate. Mas aí eu acho que ele olhou e falou: cara, mas se eu fosse um boi ou uma vaca, se eu matar, não vai ter mais boi. Então eu vou fazer o quê? Vou deixar procriar primeiro, né? Aí depois eu vou matar um porquinho, mas aí vai ficar sem a porca, não vai criar. Então ele teve que esperar um pouco para fazer churrasco. Vocês não pensam nessas coisas quando vocês estão lendo a Bíblia? Será que eu sou louco, cara? Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, cara, liberou o churrasco, velho. Picanha, Eu pensei assim, nossa. Eu imagino que Noé deu uma olhadinha pro boizinho e falou: cara, você escapou por enquanto, mas eu ainda vou te pegar. E o que a gente viu é que diante de todas as circunstâncias difíceis, de uma humanidade corrompida, de uma sociedade perdida, de todo o empenho que Noé teve, ele permaneceu fiel, ele foi justo, ele andou de forma reta diante de Deus, ele caminhou com o Senhor na terra quando ninguém mais alegrava o coração de Deus. Então não é uma situação fácil, mas mesmo assim ele permaneceu fiel diante de Deus, não corrompeu o seu coração, a ponto de no momento em que ele sai, o desejo dele naquela terra nova que iria começar, é como se ele estivesse consagrando tudo aquilo a Deus novamente, dizendo: nessa terra que eu vou tomar posse, uma terra zerada, nova, eu quero consagrar ela ao Senhor. E depois de tudo isso, de vermos a fidelidade de Noé e o propósito dele com Deus, a gente chega no versículo 18 que a gente leu no início. Imagina você. Se você não consegue ter essas piras, você vai ter essas piras comigo agora. Imagine que você nunca viu uma Bíblia na vida. Imagine que você, sei lá, nasci na China, lá na China ninguém pode ter Bíblia ou coisa do tipo. Imagina a situação assim. Aí eu te apresento a Bíblia pela primeira vez. E eu pego a Bíblia, eu abro a Bíblia do nada. Está lá em Gênesis, que a gente leu no início. Gênesis, capítulo 9, versículo 18. Sabe quando você vai pegar a Bíblia assim e fala: vamos ver o que Deus tem para falar comigo? Nossa, Gênesis capítulo 9, versículo 18. E aí você lê, você nunca ouviu falar de Noé, você nunca ouviu falar de ninguém na Bíblia, você não sabe o que é a Bíblia. É a primeira vez que você tem contato com a Bíblia. Vocês conseguiram imaginar essa cena? É importante, conseguiram? Aí você abre em Gênesis capítulo 9, versículo 18. Aí você lê: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, e Cã e Jafé. E Cã é pai de Canaã. Beleza, um cara que tem 3 filhos, ok. Saiu de uma arca, que eu não sei porque que ele estava lá, mas enfim. Esses 3 foram os filhos de Noé, e desse povoou toda a terra. Falei, uau. E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou. Falei, meu Deus, estamos bêbados na Bíblia. O que é isso? É a história do bebão? Não, vamos continuar lendo. E descobriu no meio da sua tenda, pô, ainda é pornográfico, ficou pelado dentro da tenda dele. Eu nunca li a Bíblia, estou tendo minha primeira impressão, tá? E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez saber ambos aos seus irmãos que estavam lá fora. E aí a gente sabe que os irmãos vieram, trouxeram uma capa, cobriram, e depois ele despertou do vinho. E ele ficou sabendo do que Cã tinha feito. E ele amaldiçoou Cã. Ele falou, além de ver pornográfico, amaldiçoou os filhos. Sendo muito inocente, se a gente fosse fazer essa leitura, ainda poderíamos considerar como justo, né? Porque afinal quem bebeu e quem ficou nu foi ele, não foi o coitado do Cã. Só entrou na tenda na hora errada. Ainda por cima nós poderíamos pensar, ele é mal intencionado. Porque de tudo que ele podia ter feito, por que ele plantou uma vinha?
já queria tomar um galão, 5 litros de vinho. Eu não sou de plantar coisas, menos alface, tomate, essas coisas, mas enfim. Eu imagino que uma vinha, se você plantar, ela não nasce no outro dia, né? Eu não sei quanto tempo demora, quantos meses demora. Se alguém quiser chutar aí, alguém sabe? Eu não tenho ideia. Mas não deve ser tipo uma semana você coloca uma semente e já tem uva suficiente para fazer um vinho. 2 anos? Então tá. Então vamos trabalhar com 24 meses. Provavelmente ele desceu, a gente sabe que a primeira coisa que ele fez não foi plantar uma vinha, foi levantar um altar de adoração a Deus. E depois disso, provavelmente, ele foi arar a terra, porque ele era um lavrador. E dentro do que ele plantou uma vinha também. E depois de 24 meses, quem sabe, tinha uva suficiente para poder fazer o vinho. Nesses 24 meses, provavelmente ele colheu outras coisas, ou não, ou ficou 24 meses esperando a uva nascer, para só beber e morrer. Com 900 anos. A Bíblia diz que quando ele viu aquele vinho, aquela uva, e fez o vinho, e tomou-se e bebedor. E aí eu começo a me questionar, mas ele não era o cara? Ele não era aquele homem a qual Deus disse que não havia outro igual na terra, que não havia quem se comparasse a ele, a ponto de Deus ter o desejo, o anseio de andar com ele, a ponto dele escolher única e exclusivamente ele, por ele não ter se corrompido diante de muito ou do mundo depravado. Sabe uma coisa que me leva a refletir quando a gente olha a situação de Noé, e eu não estou aqui apontando o dedo para ele, porque eu talvez fosse um dos que teria ficado para fora do barco. Eu não sei se eu teria fé suficiente para falar, está louco, eu construí uma arca. Mas nos acende um alerta, porque por mais que Noé não tivesse a maldade de ter saído e já ter se embebedado, pelo contrário, a gente sabe que ele saiu, fez um altar e consagrou a terra a Deus, e depois de meses que ele colheu aquela uva, e que o processo era você ir testando até saber se estava no tom ou na quantidade certa para você poder tomar o vinho, que talvez nesse processo, que era um processo extremamente comum da época, ele tenha se embebedado. O historiador Flávio José, quando vai contar essa história, faz referência a essa história, ele diz que provavelmente a fruta era muito boa, o sabor era muito bom, e ele não estava acostumado com aquele teor alcoólico, por isso tenha se embebedado e tenha ido dormir, e durante o sono tenha tirado a sua roupa dentro da sua tenda. Ele não abriu uma rave dentro da tenda dele, ele não colocou uma plaquinha tenda da luz vermelha e veio para a orgia comigo. Ele não colocou tenda das primas, não meteu uma luz vermelha lá e fez uma, sei lá o que ele fez, uma boate ou qualquer coisa, boate azul, tenda da boate azul. A Bíblia diz que ele entrou para dentro da tenda dele e tem ido dormir, porque talvez tenha se dado conta que tinha excedido. Mas isso nos acende o sinal, no mínimo amarelo, querido. Porque lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: estejam alerta e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nem mesmo um cara como Noé pode baixar a guarda. Nem mesmo um cara que agrade o coração de Deus, como Davi, um homem segundo o coração de Deus, pode baixar a guarda.
Se homens como Noé e Davi não podem baixar a guarda, imagine nós, meros mortais, que não estamos registrados no livro da vida ou na Bíblia, não temos o nosso nome citado como exemplo. O inimigo, ele é astuto. O que ele precisa é de um momento, de um deslize, de um descuido meu e teu, para que ele venha te destruir toda uma história construída com fidelidade e amor e devoção a Deus. O que eu entendo quando eu olho a história de Noé antes desse momento é uma busca desesperada por santidade, por estar na presença de Deus, por ser um homem segundo o coração do Pai. Mas o que eu entendo nesse momento em que ele tem esse descuido é que mesmo numa busca, numa vida de santidade, nós precisamos estar atentos, alertas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 ao 13, ele diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio vocês a tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E aí, aqui de novo, Noé dizendo, quando eu olho para Noé, eu imagino que o cara, ele sacou. Falei, cara, já estou meio baqueado. Antes de abrir a boca, começar a brigar com a mulher, falar bobagem para os meninos, eu vou para a minha tenda, porque eu já estou passando do limite. Mas o inimigo é astuto, querido. Não adianta, ele vai atrás. Basta um vacilo, um momento de bobeira, por inimigo escancarar a porta da nossa tenda e mostrar toda a nossa nudez. E sabe o que é mais louco disso tudo? É que você vê Cã, um filho, alguém que andou com ele na arca lá no barcão, que passou os perrengues com ele, que se não fosse ele, talvez tivesse morrido afogado. Entra na tenda, vê a nudez do pai e vai para os outros irmãos contar. Cara, você não sabe da maior, nosso pai está doidão na tenda. Caiu, o velho caiu. Aquele que ficava aí falando que andava com Deus, está lá, chumbado. Sabe o que é triste nessa história? É saber que ainda hoje existem homens e mulheres que se portam como Cã. E muitas vezes, querido, são homens e mulheres que inclusive conhecem a Deus porque sabem o que é pecado e o que não é pecado. Eu e você, nós não fomos chamados para apontar o dedo para ninguém. O que a gente vê é que quando Cã se direciona aos irmãos sem café, a Bíblia diz que os irmãos pegam um pano ou uma coberta, uma manta, enfim, o que você quiser, entram de costa na tenda, porque eles não querem ver a nudez do pai. Eles não querem desonrar ao seu pai. E com os olhos virados, como se eles estivessem olhando para o mar, cobrem o pai, escondem a nudez dele. E talvez você diga: pô, mas ele só contar, coitado do Cã, ele só contou para 2 pessoas, cara. É verdade, as únicas 2 pessoas, 2 matam do mundo. Se você levar em consideração a história no momento, no período em que a mulher não tinha importância social, graças a Deus não é assim mais hoje, amém? Mas aquele período era,
Ele descontrola para todo mundo, para todas as pessoas que tinham importância. É como se você pegasse alguma coisa e jogasse lá no Facebook da vida e fosse visualizado por todas as pessoas do mundo. Quantas vezes pessoas que às vezes não conhecem a nossa história, não conhecem a nossa vida também, não sabem o preço, a luta pela santidade que cada um batalha, o desejo de serem reconhecidos como um homem e mulher de Deus, não pelo mundo, mas pelo próprio Deus, mas que às vezes por causa de um pequeno deslize, por causa de um tropeço, por causa de uma falha, são expostas, são tratadas como o maior pecador da história da humanidade. O mundo está recheado de cano. Tem cano para todo lado, pronto para querer te envergonhar, querer mostrar suas falhas, os seus defeitos, abrir a sua tenda e mostrar toda a nudez, não no sentido literal, obviamente, mas enfim, desmascarar ou querer desmascarar algo. Condenando o próximo, muitas vezes com verdades subjetivas, aquilo que você acredita, que é isso que tem imaginado. Meu pai ficou bebão, já não é mais homem de Deus, pecou, caiu, morreu. Venham ver como ele é falho, venham ver como ele erra, venham comigo zombar e se alegrar da desgraça do meu pai. Isso está exposto hoje nas redes sociais, na internet. Quantas pessoas não passam por campanhas de difamação na internet? Esse é o espírito desse mundo, de te jogar para baixo, de demonstrar que você não pode, que ainda que você pense que você é filho de Deus, você vacila, você erra, ou seja, está aí a tua nudez, você não é digno de entrar na presença de Deus, de entrar na presença de Jesus. Olha os seus pecados, olha as suas iniquidades, olha as suas falhas, olha os seus erros. Mas por outro lado, nós precisamos reconhecer, e nós precisamos atuar como Sem e Jafé. Não é passar a mão na cabecinha do cara que está errado, não é esconder o pecado do outro, mas é entender que quando os nossos irmãos, quando o meu próximo, quando ele vacila, quando ele cai, ele precisa nesse momento muito mais do que eu apontar o dedo para ele, mostrar os defeitos e as falhas. Muito mais do que isso, ele precisa de amparo, ele precisa de alguém que respeite, que o ame, que deseje restituir a sua honra e não expor a sua desonra. Até nessa situação é possível ver a misericórdia de Deus com Noé. Porque mesmo diante de toda aquela dificuldade, tudo aquilo que ele estava passando, mesmo diante de toda aquela humilhação que ele podia passar,
2 dos seus filhos decidiram amparar o pai, decidiram não expor a sua vergonha, mas pelo contrário, estender a mão e colocá-lo no rumo certo mais uma vez. Se a gente vê o ministério de Jesus, lá em Marcos capítulo 2, versículo 17, ele diz: eu não vim chamar os justos, e talvez você tenha entrado nessa noite aqui achando que você é o justo, e eu, quem sabe, eu sou o mais justo de todos. Estou com o microfone, estou pregando, tolo. Porque a Bíblia mesmo nos diz, o próprio Jesus diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E se eu sou um cristão, eu preciso fazer o que o meu mestre faz. E o que o meu mestre está me ensinando e me dizendo é que, como ferramenta nas mãos dele, como discípulo dele, eu preciso atrair as pessoas ao arrependimento. Mas quem se arrepende? Você só pode se arrepender se você tiver do que se arrepender. O nosso Deus, Ele conhece a nossa história, assim como Ele conhecia Noé. Ele sabe o preço que você tem pago para a sua caminhada cristã. Ele sabe o preço que você tem pago para uma vida de santidade, a luta que você tem travado para muitas vezes vencer as tentações, para muitas vezes vencer todo e qualquer ataque do inimigo, todo e qualquer levante do inferno, a batalha que você enfrenta todos os dias da sua vida, no trabalho, na escola, na família, no casamento, com os filhos, enfim, tudo aquilo que envolve o seu dia a dia, para você permanecer na presença do Pai. O que Satanás quer e deseja fazer é tentar expor as suas fraquezas, expor o seu momento de deslize e transformar esse momento na realidade da sua vida, mas isso não é. O Senhor conhece o teu coração, o desejo que você tem de estar na presença dEle, o desejo que você tem de satisfazer os anseios do Pai. Por isso, querido, nessa noite, foque nisso, busque satisfazer o desejo do Pai. Se arrependendo daquilo que está errado, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, mas se mantenha. O cara, ou o cão, vamos dizer assim, ele vai se levantar, ele vai tentar apontar no dedo todas as vezes que você errar, vai tentar demonstrar suas falhas, demonstrar o que você fez de errado, enfim. Mas entenda a misericórdia de Deus para a sua vida. Entenda que se você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, de toda iniquidade, Ele pode mudar a sua história, restituir, transformar a sua história mais uma vez. Nós lemos hoje aqui na abertura do culto, no Salmo 145, versículo 14: o Senhor sustenta todos os que caem. A quem Ele sustenta? Todos os que? E Ele diz ainda: e levanta a todos os abatidos. Talvez, se você for fazer uma análise da tua vida hoje, você se encontre ou se imagine dessa forma: caído e abatido. E talvez o que Satanás tenha dito para você é que você realmente é isso, um caído e um abatido. Mas o que o Senhor tem dito ao teu respeito
sou eu que te sustento, sou eu que te levanto. Não importa, querido, por onde você passou, o que você fez, importa que o Senhor pode restaurar, restituir a sua vida. No Salmo 37, 23 a 24, ele diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho, ainda que caia. Ele está falando dos passos de quem? Os passos de um homem bom. Ele não está falando de um homem ruim que cai. Ele está falando de um homem bom, de uma mulher boa, de um servo bom, de uma serva boa, que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não importa o que te derrubou, o que te abateu, se o teu desejo no seio do teu coração é a presença de Deus, é a mão dele que te sustém, é a mão dele que te restaura, é a mão dele que encobre toda a sua nudez e vergonha e restabelece o teu lugar no reino. Ainda que Cã queira, ainda que Satanás queira, ainda que o inferno queira expor a tua nudez, se for no anseio do Senhor, e como nós vimos aqui, Ele restaura o seu lugar, te restabelece no reino, te coloca mais uma vez no centro da vontade de Deus para fazer e cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida. Provérbios 24, do 15 ao 18, ele diz: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu lugar de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. O que aconteceu com Cã? Ficou de tocaia, querendo pegar o pai fazendo coisa errada, denunciou a nudez, a embriaguez do pai, tinha falhado, tinha caído, mas ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o restabelece. E com Cã, o que aconteceu? Amaldiçoado. E com Sem e Jafé, aqueles que foram lá e cobriram o Deus do pai e quiseram restabelecer, dizendo: vamos lá, pai, acorda, cara, o que você fez? Você não vê mais a Bíblia falando que Noé se embriagou nenhuma vez, ele não viveu 60 e 70 anos. Ele não viveu 120 anos. Ele não viveu 300 anos. Ele viveu 950 anos e morreu. E você vê a Bíblia falando desse homem que caiu diante de uma bebedeira uma única vez. Ele não precisou se arrepender de ter esse pecado nunca mais. Em João capítulo 2, versículo 1 ao 2, a Bíblia diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E diz ainda: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Você acha que você é capaz de carregar todo o pecado do mundo? Sim ou não? Pois ainda que você fosse capaz, o sacrifício dele era poderoso o suficiente para te perdoar. Ainda que você tivesse esse dom maligno de levar sobre si toda iniquidade de ponta grossa, pode levar no mundo. O sangue de Jesus, ele é poderoso o suficiente para te lavar e te remir de todo o pecado.
E nesse mundo nós temos uma opção. Porque além de buscarmos em Deus, de buscarmos em Cristo Jesus, na sua misericórdia, o perdão e a remissão dos nossos pecados, nós também temos uma missão, querido. Quem nós queremos ser nessa terra? Cã? Ou nós queremos ser como Jefé e Sem? Porque além das nossas iniquidades, nós lidamos com muitas pessoas. Pessoas que às vezes nunca nem sequer ouviram falar de Jesus, que estão desesperadas com a sua nudez de pecado e de vida expostos. E qual é a nossa postura diante disso? Ampliar essa nudez, mostrar para mais pessoas aquilo que ninguém está vendo, ou atuarmos para mudar a história dessa pessoa, como Jefé e Sem? O melhor, o Evangelho, as boas novas que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe até nós, é uma segunda chance. Se for preciso, uma terceira chance. Se não for suficiente, uma quarta chance, uma quinta chance, uma sexta, uma sétima. Está dizendo então que eu posso sair pelo mundo pecando e fazendo o que eu quiser, e que eu vou ter uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima? Entenda. Se você pensa assim, na verdade você nunca se arrependeu nem da primeira. Quando o diabo, essa história é sensacional, porque a Bíblia diz que quando o diabo pediu para peneirar a Pedro, que Pedro não estava se achando, e Jesus chega e fala assim para ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Falou: vamos ver se esses caras são mesmo, vamos passar eles na peneira, ver se eles vêm com arroz. E a Bíblia diz: mas eu orei por você. Jesus disse: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que ele está dizendo? Eu e você, querido, como cristãos, resgatados, restaurados, restituídos por Jesus, nós precisamos olhar para os nossos irmãos que são desejados por Satanás. O desejo deles é peneiná-los, passar o rolo compressor nele. A nossa missão é orar, interceder por eles. Veja a missão que ele dá para Pedro: quando você se converter, faça como eu fiz por você. Que ele está dizendo: ao invés de você expor a vergonha dos seus irmãos, ao invés de você deixa o diabo pegar ele para ver o que vai dar, ao invés de dizer isso, esse é o momento em que você tem que colocar o teu joelho no chão e interceder, para que Deus tenha misericórdia e venha livrar, fortalecer a fé do seu próximo. Eu sei que muitas vezes não é o que a gente vê. Porque a gente, cara, eu já vou terminar, mas tem um negócio que eu vi esses dias, chama Fuxico Gospel, cara.
Eu não sei se vocês já viram isso. É um site, meu irmão, é um site de fofoca gospel, cara. Você consegue, cara, olha que eu vi aqui, me mandaram um link de uma outra história. Fuxico gospel, cara. O evangelho é boas novas, meu irmão. É verdade. Não tem fofoca, cara. Não tem fuxico, não tem fofoca. Fofoca é mentira, bicho. Não tem fofoca. Gospel significa evangelho. Não tem fofoca aqui, cara. Não tem fuxico. Quem tentou fazer fuxico foi Cã. Terminou amaldiçoado. A Bíblia diz aí em João capítulo 8, versículo 3, já estou encerrando, que certa vez uma mulher adúltera que tinha sido encontrada em pecado, e os homens dos fariseus queriam apedrejar aquela mulher. João capítulo 8, versículo 3. E eles começaram a colocar Jesus numa situação constrangedora, falando para Jesus: o que você acha que tem que fazer? Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que diz? Isso diziam eles, tentando o quê? O acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está em pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Aqui está para mim o segredo desse versículo. Eu sei que muita gente fica imaginando: o que será que ele estava escrevendo? Será que era o nome do adúltero? Será que ele estava fazendo ali os pecados de cada um? Eu não sei, cara, não me interessa o que ele estava fazendo, escrevendo. Eu vou perguntar para ele lá no céu. Mas aqui o que eu trabalho com o que eu tenho, e o que eu tenho é o versículo seguinte, que diz assim: quando ouviram isso, não foi quando leram o que ele estava escrevendo, foi quando ouviram o que ele disse. O que ele disse? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí algumas pessoas ficam: será que ele estava escrevendo? Não sei. A Bíblia não diz que eles leram qualquer coisa e se arrependeram. Diz que eles ouviram. Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Outras versões dizem que eles começaram a meditar sobre o que cada um tinha como pecado. O que a Bíblia está nos dizendo? Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos não fuxico gospel, quando nós ouvimos a verdade, ela penetra no nosso coração. Nós ouvimos, ela penetra no nosso coração. E ela começa a demonstrar quem verdadeiramente nós somos. E se eu quero uma mudança de vida, eu não faço como os mais velhos, os mais novos que se retiram. Eu faço como uma mulher adúltera. Eu fico prostrado aos pés do Pai, aos pés de Jesus, reconhecendo que sem Ele eu não sou nada. E Ele diz: cadê os seus acusadores? Ele diz: não ficou nenhum, pois nem eu te acuso. Vá e não peques mais. E você não ouve essa mulher arrependida cometendo o mesmo pecado novamente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.